Olá, eu sou a Rosane Santos e seja muito bem-vindo a esse segundo vídeo. Eu estou aqui com o Dr. Jim Ali, que é psiquiatra, e nós estamos num bate-papo incrível, super interessante, falando sobre sintomas da depressão, da ansiedade, falando sobre como manter realmente a saúde, seja mental, seja emocional. E no vídeo anterior, que está aqui, ó, logo abaixo, o link para que você possa assistir se você não assistiu, nós estávamos falando sobre o que o Dr. Jim chama de os 4 pilares para o sucesso do tratamento, para que realmente você consiga sair desse estágio hoje, entender a sua vida de uma maneira diferente e ele explicar então o que carinhosamente ele chama desses 4 pilares. Então, Jim. Sim, Rosane, muito obrigado. A rotina tem mostrado que muitos pacientes eles vêm com uma história de tratamento, onde a decepção é o que mais acontece, onde fala, doutor, já tomei aquele remédio, não melhorei, já tomei aquele outro remédio, não melhorei, já estou há 20 anos e nunca consegui parar de ter crise de pânico, já estou há 5 anos no tratamento e não consegui voltar a dirigir, doutor, que eu fico com muito medo. E a gente vai analisar o contexto, a gente vê que falta alguma coisa nesse tratamento. O tratamento consiste em 4 pilares, em 4 aspectos, ao meu ver, de igual importância, onde existe a necessidade da medicação, que a medicação, ela por si só, ela já diminui muito os sintomas mais intensos de medo, de pânico. As crises de pânico com a medicação, elas praticamente cessam com o uso adequado da medicação. Os sintomas físicos de falta de ar, de diarreia tensional, de cefaleia tensional, de dores no corpo decorrentes de tensão. A medicação por si só, ela já melhora a energia, ela diminui aquele choro fácil da depressão. A medicação por si só, ela traz mais ânimo. Porém, começo da qualidade de vida ali, né? Melhora muito a qualidade de vida, diminui os sintomas. Então essa é uma das partes do tratamento. E a segunda parte do tratamento, que é a psicoterapia. A psicoterapia, ela é esse contexto, né, Rosane, que eu acho que você pode até explicar melhor do que eu. Como é que faz, Rosane, com os pacientes para reestruturar as emoções, os conceitos? Olha só, né? E é muito interessante isso que você está dizendo, porque às vezes as pessoas pensam em exclusão e que é um desses, provavelmente, né, um desses 4 passos que vai ser a única coisa que vai resolver e o restante ele pode excluir. E nós estamos falando totalmente contrário disso, nós estamos falando de inclusão. E eu me sinto muito feliz, né, dentro desse processo, porque as pessoas têm um preconceito, uma barreira e às vezes até acreditam, né, acham que existe uma barreira entre a psiquiatria e a psicoterapia e a psicologia. E não é. Quando isso trabalha de maneira integrada, o poder de transformação é enorme. E é isso que a gente tem buscado, né? Então, na psicoterapia, a grande questão é você entender as emoções que te movem, principalmente as negativas, que estão aí na base, seja da depressão, seja da ansiedade. Então, é literalmente esse medo paralisante, é essa sensação de frustração com a vida. Então, aconteceram coisas na sua história, do seu passado, e elas se tornaram âncoras na sua vida, aquilo está alavancado ali, você está parado, paralisado por, às vezes, frustração, sentimento de impotência, sentimento de rejeição, e isso vai gerar em você um campo de pensamento alterado. Então, você passa a acreditar que nada na vida dá certo, que tudo para você dá errado, que você não pode ser feliz, que você não pode ter nada, e isso vai minando, e aí o seu comportamento até corporal passa a ser diferente, e tudo isso é o objeto da psicoterapia. Trabalhar essa ressignificação, e aí, junto com a medicação, que traz esse primeiro ponto, que a pessoa tem essa energia para mudança, mais o processo de ressignificação e os outros 2 pilares, né? Vem qualidade de vida. Então a medicação, a psicoterapia, que a Rosane muito bem colocou, que é justamente esse processo de releitura da realidade, esse processo de se perceber dentro de um comportamento inadequado. Exatamente. Que às vezes sozinho a pessoa não se percebe. Exatamente. Ele não percebe de onde vem aquela emoção. Aí quando o terapeuta, Rosane Santos, vai lá e traz isso para a luz, né? Traz isso para a luz. Olha, será que não é isso? A pessoa tem aquele insight. E limpa, né? E são esses insights que modificam o comportamento e que leva a pessoa a ter mais sucesso, a mais, digamos assim, plenitude na sua vida. Então, o remédio, a psicoterapia, a terceira parte do tratamento é a atividade física. Então, vários estudos científicos baseados em evidências já mostraram que a atividade física aeróbica, também chamado de ergometria, que é a atividade física que a pessoa respira ofegantemente e transpira durante a realização dela,
40 minutos, pelo menos 3 vezes por semana, libera no cérebro o mesmo neurotransmissor que o remédio. Olha só, então, que incrível, um grupo de pessoas com depressão e ansiedade só tomaram os remédios que se usam hoje, outro grupo só fez atividade física de ergometria, melhoraram igual. Olha só. O terceiro grupo, que tomou a medicação e fez atividade física de ergometria, melhoraram 3 vezes mais do que os outros 2. Olha só. Isso segundo os questionários de avaliação de depressão e de ansiedade. E a quarta parte do tratamento é o vínculo com a religião. Então, baseado em evidências científicas, Rosane, quem frequenta uma igreja, seja ela de qual for, tem que frequentar. O estudo mostrou que quem ora em casa não teve o mesmo fator de proteção. Então, social, né? quem frequenta a igreja uma vez por semana tem um fator de proteção para depressão e para ansiedade. Inclusive, esse estudo mostrou que quem frequenta uma religião uma vez por semana também tem um fator de proteção para doenças orgânicas dependentes de imunidade. Tem menos resfriado comum, menos pneumonia, menos infecção do trato urinário e alguns tipos de câncer são menos incidentes nessas pessoas. Da parte orgânica, a ciência até não mostrou muito bem o porquê. Mas da parte psíquica, a gente pode concluir que o vínculo com a religião, ele traz uma proposta de fé, que combate a doença do medo, que é a ansiedade, né, Rosane? É a confiança, exatamente. É a confiança, é o crer que vai dar certo, né? É muito terapêutico isso. E a proposta religiosa de resignação, de tolerância, de resiliência, ela combate diretamente a doença da desesperança, a doença da mágoa, a doença do ressentimento, que é a depressão. Falta de perdão, né? A falta do perdão. Exatamente. Então, o vínculo com a religião, ela ajuda o terapeuta nesse processo de ressignificação positivista. Olha só, o quanto isso é incrível, assim, na dimensão. Às vezes, Jim, eu acho que você percebe isso também na sua prática, as pessoas acreditam assim, não, vai ter a pílula mágica, né? Sim. Assim, ela vai vir e ela é super poderosa, literalmente mágica, e ela vai resolver todos os meus problemas da noite pro dia. Exatamente. Não vai, não existe isso. É muito importante que você entenda isso, você que está aqui assistindo esse vídeo. Existem mecanismos perto de você que quando tudo isso vai sendo alterado e vão sendo ali, coisas vão sendo agrupadas, a transformação e a mudança acontece, mas não é da noite para o dia. E principalmente, as mudanças podem acontecer rápido, mas não aqui, né? Num estalar de dedos. Mas principalmente depende muito da atitude, desse mover, dessa busca. Nenhuma das 4 coisas que você citou, elas vão simplesmente acontecer do nada. Elas vão acontecer a partir da atitude, né? Esforço e dedicação. Então, a medicação é 25% do tratamento, ao meu ver, né? Exatamente. Sendo que existe um outro contexto que é totalmente de hábito de vida saudável, de mudança de padrão. Porque, por incrível que pareça, Rosane, tem muitas pessoas que estão naquele sofrimento e não conseguem modificar o padrão de comportamento. Então, deve haver esse esforço, esse movimento em busca da felicidade, mesmo que isso signifique o quê? Cortar de si coisas que estão muito enraizadas. Exatamente, que é um processo de mudança, né? Mas, Jim, esse nosso bate-papo tá incrível. Tá ótimo, né? E eu acredito que você que esteja aí também nesse momento esteja gostando. E o Jim me falou aqui no intervalo sobre transtorno bipolar e psicose. Então, nós vamos gravar um novo vídeo, vem logo aqui na sequência, falando um pouquinho disso. Tem crescido, né, o número de pessoas com essa busca, mas nós vamos falar então sobre sintomas, tratamentos também do transtorno bipolar. Topa? Combinado? Tá combinadíssimo. E você assista. E se você quer saber mais sobre esse processo da educação emocional, dessa mudança mesmo, dessa limpeza das emoções, eu te convido a visitar o blog emocionalmentebem.com.br. Lá você vai encontrar várias dicas, artigos, vídeos, né? Tudo isso com essa ideia de trazer uma informação com qualidade para você. No YouTube fica o meu convite para você, Rosane Santos. E Jim, quem quiser saber também, né, um pouco mais sobre esse trabalho, sobre essa nova visão, sobre tudo isso que você disse aqui, como é que as pessoas podem te encontrar? Sim, Rosane. Nós temos um projeto chamado Psiquiatria com Você. Esse projeto é justamente de trazer essa verdade, esse conhecimento que ajuda as pessoas a se libertarem dessas amarras, seja da depressão ou seja do temor que bloqueia tanto a gente. E o Psiquiatria com Você, ele conta com o site psiquiatriacomvocê.com.br, a fanpage no Facebook
o Instagram, Psiquiatria com Você, e o canal do YouTube também, Psiquiatria com Você. Exatamente, tudo isso para você entender mais sobre todas as suas emoções, os seus pensamentos, mas principalmente entender que existe saída. Então, eu espero você até o próximo vídeo.